la usurpadora, esperando por tu amor. Elvira recebe Carlos Daniel na clínica e, de antemão, pede para ele não contar para Galícia que foi chamado por ela. Carlos Daniel entra no quarto e Paola começa o teatro. Elvira os deixa a sós. Carlos Daniel admite que está muito infeliz e pede para Paola devolvê-lo à paz de espírito, se a ajudasse com algumas palavras para salvar Paulina. Ele se vira e lamenta por ela não poder fazer nada, por estar como uma morta-viva. Paola chama por Carlos Daniel com uma fingida dificuldade, chocando ele. A megera pede perdão bem pausadamente, o deixando muito desesperado. Carlos Daniel se assusta ao ver Paola falando. Ela vira a cabeça para ele para confirmar que está lhe ouvindo. Carlos Daniel pede para ela repetir. Eulália conta para Paulina que a tal Magnólia tentou se matar cortando os pulsos com um caco de vidro. Paulina se dá conta da calamidade que ia cuidar de alguém ali. Ambas partem para curar a ferida da presa. Carlos Daniel pede para Paola mexer a mão se estiver lhe ouvindo. Ela mexe e Carlos Daniel decide falar com Galícia, para que logo a megera possa salvar Paulina. Paola sussurra pelo nome de Paulina. Carlos Daniel sai correndo e Paola ri, discretamente. Carlos Daniel conta afobado para Elvira o que aconteceu e ela finge surpresa. Elvira entra no quarto e anuncia que o plano deu certo. Paola se revolta por Carlos Daniel querer que ela ajude Paulina e decide acabar de vez com a irmã. Magnólia lamenta por não ter morrido ainda. Paulina a consola enquanto Eulália sai. Paulina pergunta da fé da moribunda. Carlos Daniel se exalta informando a Galícia que Paola se mexeu e balbuciou perdão a ele e a Paulina. Galícia fica cético, mas aceita ir checar para ver se é verdade. Viviana escreve uma carta para Willy onde o alerta que pode estar grávida e ele pode ser denunciada por Abigail porque ela é menor de idade. Portanto, eles têm que se casar. Abigail aparece querendo saber para quem a afilhada está escrevendo. Carlos Daniel implora para Paola mostrar a Galícia que já pode falar e se mexer, mas ela segue parada igual uma estátua. Ele grita exigindo que ela se mexa. Galícia pede para ele se retirar. Carlos Daniel se pergunta se imaginou tudo. Paola segura a risada. Elvira nega a Galícia que tenha visto qualquer movimento da paciente. Paulina tenta converter Magnólia a acreditar em Deus, mas a detenta está imersa em amargura. Elas batem em um papo carregado de melancolia. Viviana mente para Abigail sobre a carta. Abigail lamenta que a afilhada ainda esteja se sentindo mal. E lamenta também que ela não se casou com Leandro para ficar quietinha em casa. Viviana acha que foi melhor assim, mas Abigail duvida. Depois que a madrinha sai, Viviana teme a vergonha que vai passar quando Leandro souber que ela está grávida. Paola se vangloria de causar um tormento na mente de Carlos Daniel apenas por ele ter se apaixonado pela usurpadora. Ela garante que os dois não serão felizes enquanto ela viver. Lisete reclama com Carlos Daniel por não ter visitado a mamãe junto a Carlinhos. Em seguida, Piedade revela ao neto que Paulina aceitou receber sua visita e agora Carlinhos está tranquilo. Piedade conta também que exigiu que Paulina parasse com a pataquada de recusar visitas. Carlos Daniel assume para a vovó que foi ver Paola. Verônica conta para Felipe que está preocupada por ter assumido a gerência da fábrica, já que esse cargo é superior ao de Leandro e ele pode se incomodar. Ela realmente teme que essa promoção acabe com o amor dos dois. Carlos Daniel revela à vovó que Paola se mexeu e falou. Piedade não entende como Galícia duvidou do neto. Carlos Daniel espera que a megera abra a boca logo para defender Paulina e livrá-la das acusações, mas Piedade tem certeza de que Paulina vai desmentir a irmã para seguir como culpada. Carlos Daniel não sabe como as coisas vão se desenrolar se Paulina for condenada e Carlinhos continuar achando que ela é mãe dele. Paulina termina de cuidar de Magnólia. O doutor Mendive aparece e manda Magnólia comer mais para melhorar. Paulina dá a sugestão de que ela tome fortificante ou faça uma transfusão. O doutor se irrita e pergunta se Paulina é médica ou enfermeira. Ela explica que não é nenhuma nem outra, mas que qualquer um ali vê que Magnólia está com uma grave anemia. Mendive culpa a própria Magnólia por querer se matar, e Paulina pergunta se ele é médico ou juiz. O velhote ordena que Paulina peça remédios na direção do presídio e sai.
Magnólia detona Eulália e o médico, mas Paulina os defende. Magnólia assume que se sente bem falando com Paulina. Paulina, por sua vez, promete que elas serão muito amigas. Carlinhos conta para Merino como se deu sua fuga. Merino pergunta se a mãe dele estava esperando ele no ponto de ônibus, mas Carlinhos nega. Carlinhos não sabe dizer o que houve depois de cair no barranco, e Amador pontua que essas memórias foram apagadas com a volta das memórias anteriores. Leda chega na fábrica. Estela fica de oferecida diante dos serviçais que estão fazendo a mudança do escritório de Leda. Leda aparece perguntando que mudança é aquela. Eulália reclama para Mendive de não conseguir tirar férias. Ele lamenta, mas onde é que arranjaria um emprego na idade dele se saíssem de lá, não é mesmo? Paulina pede uma receita ao médico em nome de Magnólia, que ela comprará. Estela explica a Leda que aquela sala foi para outros cargos na empresa e agora Verônica está na sala de Stephanie como gerente, sendo ela própria a secretária da querida. Leda se revolta e invade o escritório da presidência exigindo respostas de Rodrigo. Rodrigo avisa que ela não trabalha mais ali e é bom que nunca mais volte. Mendive deixa evidente que está lavando as mãos sobre o caso de Magnólia. Ele aceita dar a receita a Paulina, desde que ela diga na direção que está no nome dela para não ter problemas. Silvano escuta e exige saber que história é essa. Mendive mente que não é nada, mas Paulina exige que o velhote tenha coragem e diga que tem uma paciente em estado crítico por causa de uma anemia apenas por não ter medicamento ali. Paulina defende Magnólia perante o diretor. Rodrigo humilha Leda e ela o provoca, insinuando que ele também está afim da usurpadora. Rodrigo avisa que Paulina é 1000 vezes melhor que Leda e Paola, irritando a lambisgoia. Leda é expulsa de lá e vai embora cuspindo fogo. Eulália aproveita para pedir férias a Silvano, mas ele não dá pois não tem verba para uma substituta. Paulina se oferece para ficar de substituta e Silvano aceita. Paulina também pede para que ele compre mais medicamentos. Silvano recrimina Mendive por não ter lhe avisado e o médico pede desculpas. Silvano aceita comprar o que falta e Paulina se encarrega de fazer uma lista. Eulália e Mendive se retiram, deixando Paulina a sós. Lisete deseja ir para a cadeia e Piedade pede para a neta não falar mais essa abobrinha. Carlinhos garante que nunca mais vai fugir de casa. Carlos Daniel pede para os filhos esperarem o julgamento. Silvano mostra a Paulina que vai fazer tudo o que ela quiser. Ela deixa claro que ele não vai comprá-la e nem forçá-la a nada. Willy exige que Stephanie não conte para ninguém onde eles vão morar. Ela lembra que já comentou com Patrícia e Willy ordena que ela diga à cunhada que o endereço deles é um segredo. Ele pega as malas irritado, pronto para partirem para casa nova. Rodrigo autoriza a entrada de Viviana em sua sala. Viviana anuncia que veio falar com o Willy. Douglas marca com Braulio sua viagem longa para a próxima semana. Ele recorda que só se curou graças àquela mulher que estava se passando por Paola. Douglas decide fazer uma grande surpresa a todos. Eulália agradece a Paulina por ter tirado suas férias e insinua que ela pode conseguir muitas coisas sendo gentil com o diretor. Viviana exige falar com Willy o quanto antes, pois ele está lhe devendo algo. Rodrigo quer saber o que é. Viviana exclama que Willy deve se casar com ela. Rodrigo estranha. Douglas decide doar para Paulina os 2 milhões que emprestou para a fábrica. Além disso, ele escreverá uma carta que deve ajudar Paulina no julgamento e vai dar até a casa onde mora para ela. Douglas reitera que nada disso é comparado ao que Paulina fez por ele. Paulina exclui a hipótese de conseguir algo com sua beleza, e sim com a justiça. Eulália espera que Deus ajude a querida e sua empreitada. Viviana conta para Rodrigo que transou com Willy e agora está desesperada para se casar com ele ou senão vai mandá-lo para a cadeia. Rodrigo exige que ela saia. Verônica aparece e Rodrigo manda a colega acertar tudo o que Viviana tem para receber, pois ela está demitida. Viviana se retira com Verônica. Rodrigo pede para chamarem Leandro. Felipe passa o recado ao amigo. Douglas atribui a sua total melhora a Paulina, e ela nem pode imaginar que será uma mulher rica e poderosa, a qual a família Bracho deve prestar contas. Leandro defende Viviana e pede a Rodrigo para ela não ser demitida.
Rodrigo detesta a ideia dessa abusada ter entrado lá para ameaçá-lo, mas Leandro atribui grande parte da culpa disso a Willy. Mais tarde, Rodrigo chega à mansão Bratio. Adélia comunica a Carlos Daniel que Rodrigo está querendo falar com ele urgentemente. Os irmãos se cumprimentam. Rodrigo conta para Carlos Daniel que Viviana está ameaçando mandar o Willy para a cadeia por ter se entregado a ele. Carlos Daniel prefere esconder isso de Stephanie e torce para o Willy ser preso. Rodrigo acha melhor que Patrícia comunique ao Willy para resolver esse problema. Por telefone, Patrícia aceita ajudá-los nisso. Ela chega ao endereço da nova casa de Stephanie. Stephanie recebe Patrícia empolgada para mostrar seu lar. Patrícia pede para falar com Willy e Stephanie quer saber o que é. Patrícia inventa que é um problema da fábrica que só ele pode colaborar. Silvano descobre por Ricarda que Paulina está sozinha na enfermaria e sorri. Willy recebe Patrícia, que pergunta logo de Viviana. Ela avisa que Viviana ameaçou mandá-lo para a cadeia se não se casar com ela. Silvano aborda Paulina na enfermaria. Ela agradece os medicamentos comprados. Silvano promete dar tudo para ela se ela for gentil com ele. Paulina afirma que já é gentil. Silvano avisa que quer conversar com ela sobre os dois. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece só na próxima terça. A Usurpadora, resumo do capítulo 70. Paulina se recusa a falar sobre os dois e prefere falar sobre a enfermaria. Silvano dá em cima de Paulina de novo. Patrícia revela a Willy que Viviana contou para Rodrigo sobre o caso dos dois e a promessa de casamento dele, que só aconteceria depois do divórcio com Stephanie. Willy acusa Viviana de mentirosa e promete resolver isso. Patrícia recomenda que ele não use a força. Stephanie aparece, intrigada. Carlos Daniel e Verônica fofocam sobre a situação de Viviana. Verônica acha que a ninfeta é uma inocente que confiou nas promessas do canalha e acaba convencendo Carlos Daniel. Silvano tenta tocar em Paulina, mas o telefone toca, interrompendo. Paulina avisa ao diretor que estão lhe chamando. Silvano estende a mão para Paulina para se despedir. Ela não aperta e pergunta se ele não tá vendo que ela tá com as mãos ocupadas. Silvano recorda a Paulina que ele tem muito poder ali dentro. Ela não teme e ele se retira. Stephanie nota que Willy está estranho e Patrícia tenta disfarçar. A querida anuncia que está indo embora e Stephanie a leva até a porta. Willy não sabe o que fazer. Elvira nega a Galícia que Paola tenha voltado a se mexer e opina que Carlos Daniel imaginou ver a paciente fazendo qualquer coisa. Galícia pede para Paola mexer a mão se estiver lhe ouvindo. Paola aperta, animando o médico. Ela balbucia um sim e um perdão. Galícia decide avisar aos familiares de Paola apenas no dia seguinte. Paola finge se esforçar para falar Carlos Daniel e Paulina. Mendive se depara com um jornal anunciando a recuperação de Paola. Willy busca Viviana num lugar marcado por ele. Ela entra no carro do vilão. Paulina nota como Magnólia está se recuperando. A moribunda atribui sua melhora à querida, bem mais alegre. Mendive aparece e chama Paulina para conversar. Willy morre de ódio, recriminando Viviana por ter ido fazer um escarcéu na fábrica. Ela quer saber o que vai acontecer com ela se ele nunca pegar o dinheiro de Stephanie. Willy alega que não sabe, que só vai se casar com ela quando lhe der na telha. Viviana revela que pode estar grávida e sai do carro prometendo denunciar o amante. Willy agarra Viviana e enfia a mão na cara dela. Ele jura que vai matá-la se ela fizer isso. Mendive tem uma conversa com Paulina sobre as dificuldades daquele presídio. Ela lembra que conseguiu remédios para lá. Mendive explana que Paulina só conseguiu porque Silvano está apaixonado por ela e quer agradá-la para que ela seja dele depois. Willy promete espancar Viviana se ela o denunciar. Ele volta a tocar no assunto do casamento, mas agora Viviana não quer mais saber de nada dele. Willy revela que falou palavrinhas bonitas só para seduzi-la e promete dar um tiro na cabeça dela se houver qualquer denúncia. Viviana grita que não o ama mais e sai correndo.
Mendive pede para Paulina ter cuidado com Silvano. Ela afirma estar vacinada e espera poder fazer melhorias na enfermaria. Mendive mostra o jornal para Paulina anunciando que Paola acordou. Paulina chora ao saber que a irmã está falando e se lembrando das coisas. Viviana chega em casa aos prantos e conta para a madrinha que apanhou de Willy. Adelina mostra para Piedade o jornal com a manchete de Paola. Rodrigo também vê o jornal, enquanto Carlos Daniel não sabe o que fazer. Rodrigo acha que é bom ele visitá-la. Carlos Daniel admite que se Paola ousar ficar contra Paulina, é capaz de fazê-la se calar para sempre. Rodrigo opina que o irmão pode perdoar a megera e decide levá-lo para vê-la agora mesmo. A notícia de que Paola está reagindo repercute até em Donato. Ele lamenta com Félix de Paulina estar passando por isso e tem certeza de que quando chegar o julgamento, vai detonar Paola como testemunha para salvar a querida. Viviana chora desconsolada de joelhos diante de Abigail. Ela pede perdão. Abigail pergunta perdão de quê? Viviana revela que Willy a levou para um lugar afastado e os dois transaram. Piedade termina uma ligação com os netos. Ela conta para Adelina que Rodrigo e Carlos Daniel estão a caminho da clínica para ver Paola. Adelina sabe que a megera nunca vai salvar Paulina, pois ela é má. Galícia surta ao ver que a melhora de Paola vazou para a imprensa. Elvira nega que ela tenha vazado. Galícia ordena que as visitas de Paola sejam proibidas. Carlos Daniel e Rodrigo chegam à clínica. Eles são barrados de visitar Paola. Carlos Daniel argumenta que é marido da paciente. Paola e Elvira se armam ao verem alguém entrando. Carlos Daniel apresenta Rodrigo como seu irmão a Elvira. Paola balbucia perdão a Carlos Daniel e a todos. Abigail diz a Viviana que elas devem ir à delegacia denunciar o Willy. Paola diz a Rodrigo que não quer viver se for para ficar inválida. Carlos Daniel estranha e Paola assegura, com sua dificuldade fingida, que está muito arrependida e quer ver Paulina. Carlos Daniel pergunta se a bruxa sabia que Paulina é irmã gêmea dela. Paola finge surpresa. Viviana revela à madrinha que Willy a ameaçou de morte caso ela o denunciasse. Abigail não dá importância e manda a afilhada se arrumar para irem à delegacia. Carmela serve Leda. Leda lê a matéria no jornal e descobre que Paola apresentou melhora em seu quadro clínico. Rodrigo pergunta a Paola se tudo seria diferente caso ela soubesse desde o começo que elas eram irmãs. Paola diz que seria igual, pois era muito má. Carlos Daniel avisa que Paulina está na cadeia por culpa dela. Paola chora, implorando perdão à irmã. Elvira solicita que não perturbem mais a paciente. Paola pede a mão de Carlos Daniel e avisa que quer ver Paulina para pedir perdão.